O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 28. Na manhã, ou antes, na tarde do quinto dia, passos diferentes se aproximaram, mais leves e curtos. Dessa vez a pessoa entrou no quarto. Era Zilá, usando o seu chale escarlate, com uma touca de seda preta e uma cesta de vime pendurada no braço. Ah, olá, senhora Jim, exclamou ela. Andam falando muito da senhora em Gimmerton. Achei que tinha se afogado no pântano de Black Horse e a menina junto. Até o patrão me dizer que tinham sido encontradas e que ele hospedara as duas aqui. Puxa, e devem ter subido para uma ilha, com certeza. Quanto tempo ficaram no buraco? Como foi que o patrão a salvou, senhora Jim? A senhora não está tão magrinha. Não passou fome, passou? O seu patrão é um verdadeiro canalha, repliquei. Mas vai pagar por tudo. Não precisava ter inventado essa história. Vai vir tudo à tona. O que a senhora está querendo dizer? Perguntou Zilá. Ele não inventou história nenhuma. É o que todos estão contando na aldeia, que vocês duas se perderam no pântano. Quando cheguei, chamei Earnshaw. Parece que aconteceu uma desgraça, Sr. Harrington, durante a minha folga. Pobre da menina e da boa Nelly Jim. Ele ficou me olhando. Achei que não tinha ouvido falar de nada. Então lhe contei qual era o boato. O patrão ouviu, sorriu consigo mesmo e disse: Se estavam no pântano antes e lá, agora não estão mais. Nelly Jean está hospedada neste exato minuto no seu quarto. Pode lhe dizer para sair, quando subir. Aqui está a chave. Engoliu muita água do pântano e teria voltado logo para casa, mas fiz questão de que ficasse aqui até recobrar a calma. Pode lhe dizer para ir de imediato a Grange, se puder, e levar uma mensagem minha. A de que a jovem vai chegar a tempo de comparecer ao enterro do magistrado. O Sr. Edgar não morreu? Perguntei arquejando. Ah, Zilá, Zilá. Não, não, sente-se, minha boa senhora, respondeu ela. Agora sim está parecendo doente. Ele não morreu. O Dr. Kenneth acha que talvez dure mais um dia. Encontrei-o na estrada e perguntei. Em vez de me sentar, peguei minhas coisas e corri lá para baixo, pois o caminho estava desimpedido. Ao entrar na sala, olhei ao redor em busca de alguém que me pudesse dar informações sobre Catherine. O ambiente estava ensolarado e a porta aberta, mas não parecia haver ninguém por ali. Enquanto eu hesitava entre sair logo ou voltar e tentar encontrar minha ama, uma tossezinha seca fez com que eu me virasse para a lareira. Linton estava no sofá, sozinho, chupando um doce e seguindo meus movimentos com um olhar apático. Onde está a senhorita Catherine? Perguntei num tom severo, supondo que, como a havia encontrado sozinho, poderia lhe meter medo e assim obrigá-la a me responder. Ele continuou chupando o doce com ar inocente. Ela já foi? Perguntei. Não, está lá em cima e não vai embora. Não vamos deixar. Você não vai deixar, seu idiota! Exclamei. Leve-me agora mesmo ao quarto dela. O juro que vou fazê-lo dar uns bons gritos. Papai faria você dar uns bons gritos se tentasse ir até lá, respondeu ele. Diz que não devo ser mole com Catherine. Ela é minha mulher e é uma vergonha que queira me deixar. Ele diz que ela me odeia e quer que eu morra para poder ficar com meu dinheiro. Mas não vai ficar e não vai para casa. Não vai para casa nunca mais. Pode chorar e ficar doente quanto quiser. Ele voltou à sua ocupação, fechando os olhos como se estivesse querendo dormir. Master Heathcliff, insisti, será que se esqueceu de toda a gentileza que Catherine demonstrou no inverno passado, quando afirmou que a amava, e ela lhe trouxe livros, lhe cantou canções e muitas vezes enfrentou o vento e a neve para vir vê-lo? Ela chorava quando era obrigada a faltar uma noite que fosse, pois não queria decepcioná-lo, e o senhor achava então que ela era demasiado boa. Agora acredita nas mentiras que seu pai conta, embora saiba que ele detesta a ambos e se une a ele contra ela. Que bela demonstração de gratidão, não é? Os cantos da boca de Linton caíram e ele afastou o doce que tinha entre os lábios. Ela, por acaso, veio para Wuthering Heights porque o odiava? Prossegui. Pense bem nisso e quanto ao seu dinheiro, ela nem sabe que tem algum. Diz que ela está doente, mas deixa-a sozinha, lá em cima, numa casa estranha. Logo o senhor que bem sabe o que é ser negligenciado. Compadecia-se dos seus próprios sofrimentos, e ela também.
mas agora não se compadece dela. Eu chorei como ver uma mulher de idade e uma mera criada. E o senhor, depois de fingir tamanho afeto e tendo razões para quase idolatrá-la, guarda para si todas as suas lágrimas e fica deitado aqui bem confortável. Ah, é um rapaz sem coração, um egoísta. Não posso ficar com ela, respondeu ele irritado. Não consigo ficar sozinho com ela. Chora tanto que não posso aguentar e não para, mesmo que eu faça menção de chamar meu pai. Uma vez chamei mesmo e ele ameaçou estrangulá-la se ela não ficasse quieta. Mas ela recomeçou no instante que ele saiu do quarto, gemendo e chorando a noite inteira, embora eu gritasse que aquilo me incomodava muito e que não conseguia dormir. O Sr. Heathcliff está em casa? Indaguei, percebendo que a infeliz criatura não tinha capacidade de se solidarizar com a prima pela tortura mental que esta sofria. Está no pátio, respondeu ele, falando com o Dr. Kenneth, que diz que meu tio está morrendo por fim. Fico feliz, pois vou ser dono de Thrushcross Grange depois que ele se for. Catherine sempre se referiu a ela como sendo sua casa. Não é sua, é minha. Papai disse que tudo que ela possui é meu. Todos os seus belos livros são meus. Ela se ofereceu para me dar todos de presente. E seus belos passarinhos e seu pônei, Minnie, se eu pegasse a chave do quarto e a deixasse sair. Mas lhe disse que ela não podia me dar nada, porque tudo aquilo já era meu. E então ela chorou, tirou um camafeu do pescoço e disse que me daria aquilo. 2 retratos num camafeu de ouro, de um lado sua mãe e do outro meu tio, quando eram jovens. Isso foi ontem. Eu lhe disse que o camafeu era meu também. Tentei tirá-lo dela. Aquela coisinha desprezível não deixou. Empurrou-me e me machucou. Comecei a gritar, o que assusta. Ouvi o papai se aproximando e quebrou o camafeu ao meio, dando-me o retrato de sua mãe. O outro ela tentou esconder, mas papai perguntou o que estava escondendo e expliquei. Ele pegou o retrato que estava comigo e obrigou-a a me entregar o que estava com ela. Ela se recusou e ele a derrubou no chão, arrancou o camafeu da corrente e o esmagou com o pé. E o senhor ficou feliz ao vê-lo derrubando-a? Perguntei, tendo meus motivos para encorajá-la a falar. Estremeci, respondeu ele. Estremeço sempre que meu pai bate num cachorro ou num cavalo, tamanha é a força que usa. Mas a princípio gostei. Ela merecia ser punida por ter me empurrado. Mas quando papai se foi, ela fez com que eu me aproximasse da janela e me mostrou a boca ferida por dentro, onde batera contra os dentes e se enchendo de sangue. Juntou então os pedaços do retrato, foi se sentar, voltada para a parede, e desde então não falou mais comigo. Às vezes acho que é a dor que a impede de falar. Não me agrada pensar que seja, mas é insuportável como chora sem parar. E seu aspecto é tão pálido e feroz que tenho medo dela. E o senhor pode pegar a chave se quiser? Perguntei. Sim, quando estou no andar de cima, respondeu ele. Mas não posso ir para lá agora. Em que quarto ela está? Perguntei. Ora, exclamou ele. Não vou dizer a você qual quarto. É o nosso segredo. Ninguém, nem Harrington ou Zillah pode saber. Pronto, você me cansou. Vá embora, vá embora. E apoiou o rosto no braço, voltando a fechar os olhos. Achei melhor sair sem falar com o Sr. Heathcliff e buscar socorro em Grange para minha jovem ama. Quando cheguei aqui, foi intensa a surpresa dos outros criados ao me ver, e sua alegria também. Quando ficaram sabendo que sua jovem patroa estava bem, 2 ou 3 estavam prestes a correr para o segundo andar e gritar a boa nova junto à porta do Sr. Edgar, mas eu própria me encarreguei de falar com ele. Como estava mudado, mesmo ao cabo de alguns poucos dias, era a imagem da tristeza e da resignação, à espera da morte. Parecia muito jovem, embora sua idade verdadeira fosse 39 anos. Dava a impressão de ser pelo menos 10 anos mais novo. Pensava em Catherine, pois murmurou seu nome. Toquei-lhe a mão e falei. Catherine está vindo, querido patrão, sussurrei. Ela está viva e bem, e vai estar aqui, espero, ainda esta noite. Tremi ante a primeira reação dele à notícia. Soergueu-se, olhou ansioso ao redor, depois desabou desfalecido. Assim que recobrou os sentidos, contei-lhe de nossa visita compulsória e de nosso cárcere em Heights. Disse que Heathcliff me forçara a entrar, o que não era inteiramente verdade.
Falei o mínimo possível contra Linton e não descrevi a conduta brutal do pai dele, pois não queria acrescentar ainda mais amargura se pudesse evitar ao seu cálice já transbordante. Ele adivinhou que um dos propósitos do seu inimigo era garantir que a fortuna pessoal, bem como a propriedade, passaria para o filho, ou antes para si próprio, porque não aguardou até depois de sua morte, era um mistério para o meu amo, que ignorava estar o sobrinho tão próximo da morte quanto ele próprio. Sentiu, porém, que seu testamento devia ser alterado. Em vez de deixar a fortuna de Catherine à sua disposição, decidiu colocá-la a cargo de tutores para seu usufruto enquanto estivesse viva e para seus filhos, se viesse a ter algum, depois que morresse. Desse modo, a fortuna não iria para o Sr. Heathcliff se Linton falecesse. Tendo recebido essas ordens, mandei um criado ir buscar o advogado e mais 4, todos armados, resgataram minha jovem ama de sua prisão. Todos demoraram muito a regressar. O criado, que partira sozinho, voltou primeiro. Disse que ao chegar à casa do Sr. Green, em Gimmerton, o advogado estava fora e ele tivera que esperar 2 horas até que regressasse. O Sr. Green lhe dissera então que precisava resolver um caso no povoado e que estaria em Thrushcross Grange antes que amanhecesse. Os 4 homens também voltaram, desacompanhados. Traziam a notícia de que Catherine estava doente. Doente demais para sair do quarto, e Heathcliff não os deixara vê-la. Dei uma bronca nos 4 idiotas por terem acreditado naquela história, que não transmitia meu patrão. Estava decidida a levar um bando de gente até Wuthering Heights, a romper do dia e literalmente invadir a casa a menos que a prisioneira nos fosse entregue. O pai há de vê-la, repeti minha promessa, ainda que aquele diabo venha aparecer na porta de sua própria casa, tentando impedi-lo. Felizmente fui poupada da jornada e das dificuldades. Descer às 3 horas para buscar um jarro de água. Ao passar pelo vestíbulo com o jarro nas mãos, uma batida forte à porta da frente me causou um sobressalto. Ah, deve ser Grimm, pensei acalmando-me. É só Grimm. E segui meu caminho, com a intenção de mandar outra pessoa abrir a porta. A batida se repetiu, porém, não era forte, mas insistente. Coloquei o jarro sobre o balaústre e fui abrir eu mesma. A lua cheia brilhava lá fora. Não era o advogado. Minha jovem e querida ama pulou no meu pescoço soluçando. Ellen, Ellen, papai ainda está vivo? Está? Exclamei. Está, meu anjo, ainda está. Graças a Deus a senhorita está a salvo conosco outra vez. Ela queria correr, exausta como estava, escada acima, para o quarto do Sr. Linton, mas insistia que se sentasse numa cadeira, bebesse um pouco d'água e lavasse o rosto pálido, esfregando-o com avental para que adquirisse um pouco de cor. Disse-lhe então que eu tinha de ir primeiro e informá-lo de sua chegada. Implorei que dissesse que seria feliz com o jovem Heathcliff. Ela me olhou fixamente, mas logo compreendeu porque aquele conselho de dizer uma falsidade e me garantiu que não ia se queixar. Não tive forças para estar presente ao encontro deles. Fiquei do lado de fora do quarto por uns 15 minutos e em seguida aventurei-me a me aproximar um pouco da cama. Tudo estava sereno, contudo. O desespero de Catherine era tão silencioso quanto a alegria do pai. Ela tolerava o sentimento com aparente calma, e ele tinha fixos no rosto da filha um par de olhos que pareciam dilatados de êxtase. Ele morreu feliz, Sr. Lockwood, morreu feliz. Beijando-lhe a face, murmurou. Vou para junto dela, e você, minha querida, um dia irá para junto de nós. Depois disso, não voltou a se mexer ou a falar, mas continuou a olhá-la daquela maneira extasiada e radiante, até que seu pulso cessou. Imperceptivelmente, sua alma partiu. Ninguém saberia dizer o momento exato da morte, pois aconteceu em meio a grande tranquilidade. Se Catherine já gastara todas as suas lágrimas, ou se a dor era demasiada para deixá-las correr, fato é que ficou sentada ali, os olhos secos até o sol nascer. Então continuou sentada até o meio-dia, e mais tempo ainda teria passado junto à cama, onde jazia o pai, mas insisti que fosse descansar um pouco. Foi bom ter conseguido removê-la dali, pois à hora do almoço apareceu o advogado após ter ido a Wuthering Heights pedir instruções de como proceder. Ele se vendera ao Sr. Heathcliff. Esse era o motivo de sua demora em atender ao chamado do meu patrão.
Felizmente, nenhum assunto mundano capaz de perturbá-lo passara por sua mente após a chegada da filha. O Sr. Green assumiu a tarefa de dar ordens a tudo e a todos em Grange. Demitiu todos os criados, menos eu. Teria levado sua autoridade ao ponto de insistir que Edgar Linton não fosse enterrado ao lado da esposa, mas sim na capela com o restante da família. Mas havia o testamento orientando em contrário e os meus veementes protestos contra qualquer infração dessa orientação. O funeral aconteceu apressadamente. Catherine, agora Sra. Linton Heathcliff, teve permissão para ficar em Grange até a saída do corpo do pai. Ela me disse que seu sofrimento, por fim, levara Linton a arriscar-se a libertá-la. Catherine ouvira os homens que eu mandara, discutindo à porta e deduzira o significado da resposta de Heathcliff. Aquilo a deixara desesperada. Linton, que fora chamado à saleta logo depois que foi embora, ficara aterrorizado e decidira apanhar a chave antes que o pai subisse. Teve a esperteza de destrancar e depois voltar a trancar a porta, sem contudo fechá-la. Na hora de ir para a cama, implorou para dormir com Harrington, e dessa vez teve seu pedido atendido. Catherine fugiu antes do raiar do dia. Não ousou tentar sair pela porta, com medo de que os cachorros latissem. Entrou nos quartos vazios e examinou as janelas. Por sorte, chegara ao antigo quarto de sua mãe, passou facilmente pela gelosia e dali para o chão, descendo pelo abeto que ficava próximo. Seu cúmplice foi castigado por sua participação na fuga, apesar da modesta colaboração.